Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica Aparecida Oliveira. Essa apresentação de seminário é da disciplina de Planejamento de Experimentos e hoje eu vou estar apresentando para vocês o artigo Aplicação de uma metodologia de projeto experimental para otimizar as condições de síntese de um carvão ativado a partir de cascas de caroço de palma. Bom, para vocês eu vou apresentar aqui hoje uma breve introdução, os materiais e o método, que foram utilizados, os resultados de discussão, conclusão e referência. Bom, a produção de carvão ativado a partir de material ligunocelulósico tem sido recorrente nas últimas décadas, devido à disponibilidade desse recurso e ao seu baixo custo. Eles são adsorventes eficientes, devido à sua grande área de superfície específica e capacidade de adsorção relativamente alta para uma ampla variedade de aplicações. Uma das técnicas mais utilizadas para a síntese desse material de carbono é a ativação química, com a vantagem de consumir menos energia, pois é feito em baixa temperatura e assim ajuda na preservação da amostra carbonosa. O grande desafio desse processo é produzir carvões ativados de boa qualidade com propriedades microporosas favoráveis, à sua utilização no tratamento de águas residuais. O controle da porosidade dos carvões ativados requer um bom controle das condições de preparação e isso pode ser alcançado por meio de uso de projetos experimentais. O planejamento fatorial é um método estatístico muito conveniente para o planejamento de experimentos. Então, o objetivo desse estudo é determinar as condições ideais para a síntese de carvões ativados a partir de cascas de palmiste, aplicando um planejamento fatorial. Foram utilizados os seguintes reagentes e solventes: o ácido ortofosfórico, com pureza de 85%, tiosulfato de sódio, com a pureza maior que 99,5%, o hidróxido de potássio, com uma pureza de 95%, iodo, com uma pureza de 100%, e o iodeto de potássio, com uma pureza de 85%, e água deionizada. Os procedimentos para a preparação de carvões ativados, eles são divididos em pré-tratamento da matéria-prima, ativação química e microporosidade de carvões ativados pelo método de iodo. Bom, o pré-tratamento da matéria-prima, o objetivo desse pré-tratamento é remover impurezas como poeira e areia que podem influenciar o rendimento ou teor de cinza de carbonos preparados. Primeiramente, a matéria-prima foi lavada com água deionizada, seguida de secagem a temperatura ambiente de 25 graus Celsius por 24 horas. Por fim, o material foi triturado e peneirado em uma peneira. A ativação química ela é um processo de duas etapas, que são elas a impregnação seguida da carbonização. A impregnação foi realizado com dois agentes ativadores de forma independentes. A impregnação do material biológico com hidróxido de potássio a uma concentração de 0,13 mol por litro ou ácido ortofosfórico com uma concentração de 4,26 mol por litro. Essa impregnação com esses dois materiais constitui em colocar uma massa de 200 gramas de casca de palmiste pré-tratada em contato com um volume de 400 ml de hidróxido de potássio ou ácido fosfórico, em uma proporção de massa, de volume 1:2 por 24 horas sob agitação. Ao final desse tempo, o impregnado foi removido e seco em uma mufla por 24 horas a 120 graus Celsius, para que quase todo o solvente, ou seja, a água presente, ela fosse evaporada. E o processo de carbonização foi aplicada,
essa etapa de carbonização a fim de otimizar certos parâmetros de síntese do carvão ativado. Para tanto, foi aplicado um planejamento de fatorial completo. Bom, assim tivemos tem a microporosidade de carvões ativados pelo método de iodo. Bom, o método de iodo constitui-se, né, de você retirar uma massa de 0,2 gramas de carvão ativado e colocar em contato, sob agitação, em um Erlenmeyer com volume de 20 ml de uma solução de iodo com uma concentração inicial de 0,02 mol por litro. A mistura ela é agitada por 10 minutos. Ao final do tempo especificado, a solução é filtrada e 10 ml do filtrado vão ser tomados para uma determinação com tiosulfato de sódio, com a concentração de 0,1 mol por litro, na presença de amido, tá? Com isso, né, a partir dessa relação, é possível calcular, né, o valor de iodo, ou seja, o número de iodo, em miligrama por grama, tá? Projeto de experimento. O delineamento do experimento foi realizado com fatores passíveis de influenciar o desenvolvimento da microporosidade do carvão ativado durante a sua fabricação. Bom, isso vai depender da natureza do agente de ativação, temperatura de calcinação e o tempo de calcinação. Os intervalos estudados com valores mínimos, -1, e máximo, +1, e o símbolo codificado correspondente para cada valor, eles são dados na tabela 1. Bom, essa tabela 1, nós denominamos ela como campo experimental. Os fatores, como eu já disse anteriormente, são agente de ativação, temperatura de calcinação e tempo de calcinação. As variáveis codificadas para o agente de ativação foi denominada de X1. Esse X1, quando ela se tratar, né, de hidróxido de potássio, ela vai ser codificada por -1. E quando for o ácido fosfórico, vai ser por +1. Temperatura de calcinação, denominada com a variável de X2. Quando a temperatura for 400 graus Celsius, vai ser denominada de -1. E quando for de 800 graus Celsius, vai ser de +1. E também para o tempo de calcinação, a variável vai ser X3. Quando for 1 hora, vai ser denominado com -1. E 3 horas, +1. Matriz de experimentação do plano fatorial completo. A experimentação matriz é o painel do experimentador. Ela mostra o número de experimentos e as condições de cada experimento, em que cada experimento foi realizado, conforme a tabela 2.3. O número de iodo foi escolhido como resposta. Como nós estamos trabalhando com um planejamento fatorial de 2 níveis, no qual estamos utilizando 3 fatores, nós vamos obter um resultado de 8 experimentos. E aqui, nessa tabela 2, nessa matriz de experimentos, é possível verificar o agente de ativação em cada um desses experimentos, assim como a sua temperatura e o tempo de calcinação. A partir, né, desses dados experimentais, é possível a gente fazer uma análise que, dentro da estrutura do plano fatorial completo, o modelo matemático postulado relacionado à resposta a vários fatores é uma equação de primeira ordem. Essa equação pode ser dada por y igual B0. O que é o B0? É uma constante. O y é o número de iodo, mais B1x1. O B1x1, o B1 é o fator do agente de ativação e o x1 é a primeira variável codificada, mais B2x2. O x1, pessoal, só voltando aqui, ó, ela é denominada para o agente de ativação, tá? O x2 é para a temperatura de calcinação, multiplicado por B2, que é o fator de temperatura.
E o B3X3 é o fator do tempo de calcinação. Mais B12 é a interação entre o agente de ativação e a temperatura. B13, a interação X1 vezes X2, né? B13 é a interação entre o agente de ativação e o tempo de calcinação. O B23 é a interação entre a temperatura de calcinação e o tempo de calcinação. Bom, vamos começar fazendo uma análise estatística dos resultados obtidos. Os valores do número de iodo dos carvões ativados, sintetizados, variam com as condições de preparação utilizadas, com um ótimo no experimento 4. Como a gente pode ver aqui na tabela 3, quando viemos aqui no experimento 4, o nosso agente ativador é o ácido fosfórico, com uma temperatura de 800 graus Celsius. Com o tempo de calcinação utilizado foi de 1 hora. O número de iodo por miligrama por grama foi de 500,006, ou seja, foi o melhor resultado obtido para o número de iodo. Para o mesmo agente ativador, ou seja, ácido fosfórico, a resposta aumenta após um aumento da temperatura de 400 para 800 graus, ou seja, confirmando que quando é o experimento 2, experimento 2, nós temos o tempo de calcinação 1 igual a quando é o experimento 4, que também é um tempo de calcinação 1 hora. Quando tem, comparando, né, o ácido fosfórico ainda, quando ele passa de uma temperatura de 400 graus Celsius para 800, há um aumento no número de iodo, de 475,89 para 500,006. Esse mesmo parâmetro aumenta de hidróxido de potássio para ácido fosfórico. Mesma coisa. Aqui, quando nós temos o tempo de calcinação de 1 hora, né? Por exemplo, no experimento 1 e 2, a temperatura é a mesma, 400 graus. Quando é o hidróxido de potássio, tem uma resposta de 465,74. Porém, quando é o ácido fosfórico, tem uma resposta de 475. Ou seja, sempre está tendo um aumento, tá? Do número de iodo em relação ao ácido fosfórico. Ocorre também uma diminuição global da microporosidade de 1 hora para 3 horas para as mesmas condições. Ou seja, o aumento no tempo de calcinação tem um efeito desfavorável nas propriedades de absorção do carvão ativado. Um aumento no tempo de calcinação. Isso, porque aqui, por exemplo, se nós pegamos em comparação aos tempos os números de iodo em relação a 1 hora, né? Nós temos o ponto ótimo, né, de 500,006, né, quando é o ácido fosfórico a 800 graus Celsius. Porém, quando você aumenta o tempo de calcinação, ele diminui o número de iodo para 489,85, ou seja, é um efeito desfavorável nas propriedades de adsorção. Na tabela 4, são apresentados diferentes fatores de resposta e os seus efeitos, assim como o seu desvio padrão. Todos os fatores têm uma influência significativa na adsorção dos carvões ativados preparados. Os valores de B, né, 1, 2, 3, são maiores que duas vezes o valor do desvio padrão. O desvio padrão foi de 0,3172. Então, aqui, né, na tabela 4, nós temos as variáveis, né, B0, B1, B2, B3, e as interações B1,2, B1,3 e B2,3, com seus coeficientes, seus respectivos coeficientes, com a porcentagem de significância. Alguns efeitos e interações podem ser mais influentes do que os outros, como pode ser visto no gráfico 1. Aqui eu quero dizer figura 1, tá?
Os fatores do agente ativador e da temperatura de calcinação são significativos. Ou seja, agente ativador, né? O agente ativador é o X1. Isso, é o X1. No caso, B1. E temperatura de calcinação é o X2, no caso B2. É onde nós temos os maiores números de resposta aqui na nossa figura 1, B1 e B2. A interação entre a temperatura e o tempo de calcinação, ó, B2, ó, B12, o efeito é B13, que é o efeito de, desculpa, B23 é o efeito de interação entre a temperatura de calcinação e o tempo de calcinação, se estendem além dos limites de significância entre 0 e 4, ou seja, é uma interação considerada significativa. As variações na resposta observada na tabela 3 e as variações na tabela 4 são os principais atribuíveis aos efeitos combinados do agente de ativação, temperatura e tempo de calcinação. Portanto, a equação da resposta aos diferentes fatores do projeto experimental é dado por o y, que é o número de iodo, né? Vai ser igual a 482,71, que é a nossa variável B0, mais 5,87x1, mais 7,46x2, menos 5,55x23. Bom, vamos analisar primeiro a influência da natureza e do agente de ativação. Desculpa, a influência da natureza e do agente de ativação. O efeito da natureza do agente ativador pode ser observado quando seu nível é alterado de -1 mais 1. Essa mudança no nível do agente leva a um aumento de 11,74% no número do valor de iodo. Portanto, o ácido fosfórico, né, que é o H3PO4, ele parece ser o melhor agente ativador em relação ao hidróxido de potássio. A influência da temperatura de calcinação. Quando a temperatura aumenta de 400 graus para 800 graus, ocorre um aumento na resposta de 14,91% no número de iodo. O aumento é por conta de aumentar a capacidade da adsorção do carvão ativado para dissolver pequenas moléculas, né? Sendo, portanto, um efeito considerável. Interação entre a temperatura de calcinação e o tempo de calcinação. Quando a temperatura está alta, a evolução do tempo de calcinação de 1 hora para 3 horas leva a uma diminuição no número de iodo, de 496 para 483,51, o que apresenta uma redução de 2,68%. Para uma temperatura de 400 graus, ocorre a evolução do tempo de calcinação, levando a um aumento do número de iodo de 470 para 479,40. Desculpa, não é 40, não. 479,71, de 1,85. O maior valor de iodo, né, que foi aquele encontrado de 500,006 miligramas por grama, é obtido para calcinação a 800 graus Celsius por 1 hora com ácido fosfórico. Ou seja, um planejamento fatorial de 2 níveis, né, com 3 fatores, 2, 3, foi aplicado e assim foi possível observar que as 3 variáveis foram estatisticamente significativas. O fator tempo de calcinação teve um impacto negativo no desenvolvimento da microporosidade dos carvões ativados preparados. Sendo assim, deve-se trabalhar em seu nível baixo durante a implementação desse processo. O plano fatorial permitiu determinar as condições que levam ao bom desenvolvimento da microporosidade dos carvões ativados.
As condições ótimas determinadas para a capacidade de absorção são de 800 graus Celsius para a temperatura de calcinação por durante 1 hora com o ácido fosfórico como agente ativador. Bom, aqui está a referência do artigo. E assim eu finalizo para vocês a minha apresentação desse seminário. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.